Olá, oi Sandra. Oi, oi, Rick, bom dia. Eu Tudo estou aqui bem? com a minha amiga, colega, querida Sandra Lila. Nós somos parceiros de trabalho na proposta que nós estamos desenvolvendo de trabalhar a temática que talvez seja a mais complexa da vida humana, né, que é a dos relacionamentos, né? É através dos relacionamentos que grandes realizações são, são feitas, né, acontecem, né? E também guerras, grandes problemas, né? Lutas, conflitos. Então, a gente vai abordar a temática focada, voltada para relacionamento amoroso, né? Mas a base dessa compreensão, ela é toda a partir de como nós nos situamos diante do outro, né? E o que esperamos de relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, com colegas, e, e etc. E todos nós trazemos, na vida adulta, uma herança que é o que nós trazemos da vida familiar, né? A gente já está sendo impactado pela mãe útero, né? Depois tem a mãe seio, depois tem a mãe corpo, né? Tem a mãe pessoa. Tudo isso constitui o nosso senso de identidade. Bom, o tema do nosso trabalho é com hífen encontro, desencontro de casais, né? A arte de amar exige mais coragem, né? Então a gente quer com isso estimular reflexões, né? E também uma experiência, né? Nós dois somos terapeutas corporais, né? Nós somos analistas, nós temos formação analítica, formação para trabalhar com muitas técnicas corporais e podemos ajudar as pessoas a lidarem com suas temáticas, né, através de vários recursos técnicos, né, aumentar a energia do corpo, aumentar a vitalidade, facilitar, melhorar certas funções, capacidade de contato, né, como a pessoa pode se ver, ver onde que o medo está agindo, como ela lida com as emoções, como ela lida com a história dela, né, que posição psíquica ela ocupa. E a Sandra tem uma vastíssima experiência, né? Eu também. A gente está passando um pouco do tempo, né? Assim, então a gente vem acumulando experiências, né? E nosso conhecimento é negentrópico, né? A gente aumenta a energia do conhecimento em detrimento de outras perdas, né? Então, a arte de amar exige mais coragem, né? Como é que a gente faz para se libertar desses fardos, das forjas e falácias dos relacionamentos amorosos, né? A gente colocou no início do texto, né? Quer dizer, antes de namorar alguém, descubra o enamoramento pela vida e por si mesmo, né? E- Depois de vivenciar ansiedades e temores mais marcantes do ser, né? Descobre-se que qualquer caminho é bom, desde que o coração lá esteja, né? Então, Sandra, o que que você tem a dizer sobre isso? Depois a gente avança nos outros temas, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que vamos ver que, às vezes, mesmo que a pessoa esteja lá com seu coração, existe como um farol, né? Tá verde, tá amarelo, tá vermelho para os relacionamentos, né? O coração está aberto e a coragem de abrir é uma guerra diária, vamos dizer assim. Que não seja uma guerra, que tomara que seja um prazer e não uma guerra, né? Mas será que a pessoa está aberta para vivenciar? É a primeira coisa, né? Porque são essas feridas, né, das origens que nas nossas primeiras relações que vão determinar se eu estou aberta ou não para os Então, relacionamentos. explica para os nossos ouvintes, né? Como é que uma pessoa se fecha, né? Fecha o coração. O que que acontece, né? Quer dizer, você está falando de
uma posição defensiva, né? Será que a pessoa está aberta? A pergunta é, ela está se defendendo, né? Ela está numa postura Uhum. defensiva ou ela está de fato aberta e confiante, né? Ela tem o coração aberto, disponível, né? Então, o medo de amar é uma das coisas que parece que assola a humanidade, né? Por quê? Porque os nossos pais não são perfeitos, porque são seres humanos. Então, todos temos feridas. Todos, sem exceção. Todos nós temos feridas da fase mais primordial, como você disse, desde a barriga, desde a gestação, o nascimento, podem ter traumas de nascimento, as primeiras contatos com a mãe, né? Se essa mãe está lá de verdade, se ela não está, ou se ela não pode estar por qualquer outra razão física, emocional, doenças, enfim. A primeira relação é muito marcante porque ela é a primeira fusão, primeira sensação de fusão, primeira vivência, não é só a sensação, é a sensação e a vivência de fusão é muito, muito forte, muito importante, não tem como não ser, né? E também a primeira experiência de separação. Então, a qualidade dessa fusão e a qualidade e a forma como foi feita essa separação é que vão marcar as nossas couraças, as nossas É. dificuldades, o nosso estar aberto, farol verde, farol amarelo, ou farol E aí, vermelho para a vida, e aí a gente não é? pode acrescentar, né, que a forma como foi feita essa separação, quer dizer, uma ação externa, né, como as mães, os pais, como o mundo lidou com quando o bebê tinha que passar por experiências de separação, né? E também Isso, a percepção subjetiva de cada um, né? Porque é muito claro. interessante, às vezes a gente vê uma pessoa que diz assim: eu levei uma surra do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, e essa surra é tema recorrente de terapia por muito tempo. Aí ela diz: conversei com a minha irmã que levou a mesma surra no mesmo dia pelo mesmo motivo. Minha irmã disse: você dá tanta importância a isso, que bobagem, isso já passou, né? Ou seja, como é que o que é feito em nome da educação, do melhor, né? Em nome da formação, né? Por exemplo, impacta na vida de cada um, né? Um exemplo Uhum, disso, né? Não, deixa chorando lá no berço. Deixa uhum, chorando, porque senão acostuma. Não dá colo, não, senão acostuma. Olha que absurdo, né? Hoje a gente sabe uhum, que o colo é o lugar de organização da criança, né? É o exatamente. lugar onde ela se sente, o corpo da mãe é um útero externo, né? Ela se sente de Isso, novo fusionada. Então, é o espaço onde ela pode organizar todas as tensões dela, né? Dizer, não dá colo porque vicia, quer dizer, colo não é cocaína, colo não é uma droga uhum, viciante, né? É um lugar de auto-organização, né? isso, Que permite que o bebê se estruture, não vai criar maus hábitos, ele vai ficar manhoso, né? isso. Só Então, que essa era a forma das gerações passadas de é, educar. Eles acreditavam, é exato. uma crença, né? Eles acreditavam que isso era o certo, né? Que não ia mimar a criança Uhum. e que assim ela ia ficar até mais forte. Deixa chorar até, né? Isso pode E aí ter a gente pode provocado um dizer trauma. o que que Uhum. acontece no corpinho do bebê que chora, chora e não é atendido, né? Ele entra em desistência. Agora, essa não é uma Isso, desistência que diz, que bobagem, eu estou chorando. Amanhã eu acordo, vou estar bem, minha mãe me põe no colo. Não, não. Essa desistência alimenta uma profunda desesperança na conexão amorosa, né? isso, exatamente. Como fonte de regulação, né? E pode gerar uma desistência, pode gerar uma ansiedade inimaginável, como dizia o psicanalista Winnicott, né? E essa desistência, ela se torna assim existencial, vamos dizer É, assim. exato. Existencial, uma desistência que pode ser para tudo, dependendo do grau do trauma.
pode ser essa Uhum. seu desejo de viver, quer dizer, uma depressão atual pode estar Isso. ligado a essa desistência, Uhum. É. né, porque ela é Então, a gente corporal, tem aí. energética, emocional, ela é em todos os níveis, Então, a gente né. pode resumir, né, para não ficar muito extenso, que essas marcas que vão sendo significadas, vão ganhando significados a cada fase do desenvolvimento, né? Uma coisa é você ter 3 meses de idade e estar chorando no berço sozinha, uma outra coisa é você ter 1 ano, ter Claro. 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque em cada fase outros aspectos do psiquismo estão se desenvolvendo, outras funções estão se estruturando, e essas marcas, né, que tem a ver com surras, como o exemplo que eu dei, né, apanhar, por exemplo, e que é algo que é feito assim com a melhor das intenções, né? É muito curioso você ver o quanto que um pai é capaz de surrar um filho porque ele não está estudando, né? Ele tem a melhor das intenções, né? Vou te dar uma Uhum, surra uhum. para você aprender que você tem que estudar, porque senão você não vai ser nada na vida. É a melhor das intenções, mas não avalia o impacto que isso causa, Isso, né? exatamente, Gera uma pessoa exata confusa, perturbada, né? Sem confiança em si mesmo, né? isso, E que pode, isso pode refletir nos estudos, porque tem pessoas que desistem de estudar por causa disso, que associa isso. o mal-estar, né, com, com o ato de estudar, né? Uhum. E pode gerar obsessões, pode gerar uma porção de coisas, né? A gente não consegue nomear todas as possibilidades, são muitas, né? E são muitos, como, por exemplo, o déficit de atenção, pode estar ligado a isso, Isso, né. isso. A hiperatividade e o déficit Depressão, de né? atenção pode estar ligado a isso, né, Depressão, déficit de atenção, tudo o isso é déficit o de que atenção. é. Uhum. Tudo isso tem relação ansiedade, né? Uma ansiedade Ansiedade, constante, né? ansiedade de aprendizagem, dificuldades, né, uma a falta de confiança em si mesmo devido a um trauma como esse, por exemplo, né. Exato, exato. A E o pessoa quanto ser que isso fica xingada. marcado no Hum, corpo, né? O quanto que isso isso, fica presente na e maneira vai ficar. como a pessoa se sente no próprio corpo, né? Por isso a gente tem que Exatamente. trabalhar essas questões com técnicas corporais, né? Isso. Que é o que vamos fazer, é o que faremos. É o que faremos, né? A estrutura do nosso encontro, a gente pode falar um pouquinho, né? Sim. Visa ir trabalhando dinâmicas relacionais, né? O nosso encontro é aberto para casais, né? E para pessoas que estejam interessadas em trabalhar esse tema em si, independente de Hum, estarem com suas parceiras ou seus parceiros, ou o que quer que isso. seja, né? Então, a pessoa pode ir ao encontro, participar do workshop, né? No workshop, a gente vai abordar essas temáticas e depois a gente vai especializando as intervenções de acordo com as necessidades de cada um, daquilo que se manifesta, né? Eu e a Sandra, Uhum. a gente tem uma cestinha de ferramentas, né? A gente foi acumulando ao longo dos anos. Então, na hora, a gente vai vendo, né? Quer dizer, Hum, como, como abordar, né? Como hum. lidar e como ajudar cada um. A nossa intenção é fazer com que cada pessoa saia do encontro com alguma coisa de valor, né? Com Isso. alguma percepção de valor, ou uma compreensão, um insight, Compre uma isso. conexão, uma percepção sobre si mesmo, né? Algo que permita que ela própria se trabalhe, né? A gente não Hum, quer trabalhar na direção de que as pessoas fiquem dependentes de nós, né? A gente não isso. quer roubar a autonomia de ninguém, né? O que a gente Pelo quer contrário. é estimular que cada um, né, se torne mestre de si mesmo, né? Cada um se aproprie da sua própria vida, das suas questões, né? A gente não resolve o que não sente, né, Sandra? Se a gente não Exatamente. sentir, a gente não resolve, né? E a ideia de se poder sentir, de estar num ambiente gostoso, né, um ambiente saudável, um ambiente acolhedor na natureza, isso também já traz, né. E a ideia de que a pessoa vai sentir seu corpo e também pode se acostumar, o
treinar o enraizamento, o grounding, estar em contato com o próprio corpo, aprofundar a respiração, exercício de relaxamento do estresse. Enfim, nós vamos fazer esse encontro bem prazeroso, essa é a nossa Isso. ideia. É. E estimulando as pessoas a confiarem, né? Confiarem no próprio corpo, confiarem na sua capacidade natural de autorregulação, né? E, A nossa intenção é usar um espaço muito positivo, um ambiente com natureza uhum, por perto, né? Positivo, uhum, que permita que as pessoas desfrutem do ambiente, desfrutem da companhia de pessoas que estão uhum, lidando com o mesmo tema, né? isso, Nada como uma sinergia grupal, né? Que ajuda muito a que a gente se estimule, né? Que a gente processe as nossas questões em grupo, apoiado, né? Com o apoio do grupo, né? Mas a gente podia falar um pouquinho ainda sobre hum, como como é que essa problemática que a gente falou no início, né, que é muito maior do que a gente disse, tem muito mais questões, uhum, né? A gente tomaria muito tempo aí descrevendo exatamente o que é isso, né? uhum, Mas como é que isso se manifesta nos relacionamentos em si, né? Eu uhum, vejo, por exemplo, eu atendo casais, né? Você também. Quando a gente sim, recebe um casal, a gente se sente meio que, eu pelo menos me sinto assim, não sei você, mas parece que eu estou hum, num tribunal, né? Que eu estou sendo convidado a dar um veredito, a dizer quem é o culpado e quem é o inocente, né? Porque os dois começam a falar, porque ele isso, porque ela aquilo, ele isso, ela aquilo, e olha assim, os três dedos apontados para si, né? E um apontado para o outro, né? Quando a gente consegue tirar essa ideia que é generalizada nos uhum, relacionamentos, né? Isso não se dá só entre casais, né? uhum, Isso se dá em todos os relacionamentos. Ah, se o meu chefe não fosse tão autoritário, se o meu chefe fosse mais compreensivo, né? Se a minha mãe uhum, não fosse tão nervosa, se o meu pai não fosse tão ausente, né, eu teria uma vida melhor, ou teria tido uma vida melhor. Então, a gente tem uma uhum, percepção vitimizada da gente, né? uhum, E dizendo que a culpa é do outro, né? Então, é o que a gente encontra em primeiro lugar. Então, o objetivo do trabalho é trazer o foco para si, né? isso, Ajudar cada um a se perceber, né? A perceber e está gerando expectativas irreais, né? É o sonho romântico, né? Do ideal romântico de encontrar alguém que vai me preencher em tudo que me falta, né? Que vai me dar toda a compreensão que eu não tive, que vai me dar todo o apoio que eu não recebi, né? Todo o amor que faltou. Como é que você vê isso, Sandra? exatamente. A ideia que é uma ilusão, né, de que a pessoa vai preencher esses buracos, aquilo que faltou. Então, a paixão vem disso, da ideia de uma imagem idealizada de que aquela pessoa vai ser até melhor do que a mamãe, até melhor do que o papai, vai me dar aquilo que papai e mamãe não me deram. Isso é Isso. uma grande ilusão, né? E essa ilusão vai sendo quebrada ao longo do relacionamento, né? E aí é que vamos ver os conflitos, né? Porque o Isso. desejo, no Aí, fundo, é de é, profunda intimidade, o desejo é de reencontrar uma intimidade agora adulta, né? Que é diferente da fusão do bebê com a mãe, né? Mas que vai te dar uma sensação de plenitude e felicidade. Mas essa sensação de plenitude e felicidade está dentro da pessoa, não é o outro que vai me dar. Mas a paixão ativa isso em nós. Ela reativa esse desejo de fusão profunda, né? E a gente vai, ao longo aí do tempo, dos anos, a pessoa vai percebendo que o outro não é aquilo, e também não é o meu espelho, né? A pessoa não uhum, é o meu eu idealizado, não sou eu, não é a mamãe, não é o papai, e também não é o meu espelho. uhum. Então, Pois aí é. começam as... Aí começa o as grande desafio, né, Sandra? Que é
como exatamente. é que eu me coloco, né, diante desse outro que é muito mais não é do que Uhum, é, né? isso. Então, porque a gente pode dizer assim, a pessoa se esvazia de si própria, né, e, e fica na expectativa de que o outro veja o que ela precisa, né? Às Uhum, vezes, uma pessoa de um casal me conta, aí ele viu que eu estava ali, foi lá e ele ou ela, né? E uhum, falou tal coisa, fez tal coisa, me pediu isso ou aquilo. Eu uhum. me calei, me levantei e fui fazer, né? Assim, mas você disse como você se sentiu diante, né, desse fato. Aí a pessoa, é óbvio que ele sabia, ou que Tá. ela sabia. Não, não é óbvio. Não é óbvio, Aham, é isso mesmo. né? Você espera ser adivinhada ou Uhum, adivinhado, isso, aí eu aponto que isso é uma sabotagem, isso. Isso né? é Isso é uma isso é uma sabotagem. sabotagem. É uma sabotagem porque você está alimentando elementos falaciosos de que o outro é capaz de perceber você em tudo, como se fosse uma mãe perfeita, né? Isso. A E mãe de um que neném, de um a, bebê. a mãe de um bebê, exato, que é capaz de empatizar, né? E salvar você de todas, e que ele não faz isso, ou ela não faz isso, não te dá essa percepção, porque não quer, né? Porque é um É, egoísta, né? egoísta. É. Aí a pessoa volta para esse lugar de desesperança, de desamparo, ou de desconfiança, ou de frustração, né? Uma frustração muito grande, né? Uhum, E que impacta profundamente no relacionamento. Aí, aonde que nós vamos chegar? Na comunicação. isso. Como é que Perfeito. essa parceria, né? Como é que essa dupla se comunica, né? Uhum, Um uhum. sabe mais do que imagina sobre o outro do que do outro de fato, Exatamente. Porque né? é um palco de projeções mútuas. Isso. E isso pode dar uma grande confusão. Então, É. uma das coisas importantes na comunicação, especialmente no tratamento de casais, é sair do tribunal, é Uhum. sair do julgamento, né? Isso às vezes precisa de um treino, É. né? É um treino, sair do julgamento, sair da crítica, sair da acusação, né? Você não Uhum. fez isso, você fez aquilo. Então, é a partir de outro referencial, a partir do meu referencial interno, de autoconhecimento de todas essas coisas. Espera aí, o que, que veio na minha bagagem? A minha bagagem, eu aprendi que se eu grito, alguém responde, por exemplo. E na É. bagagem do outro pode ser o inverso. Se eu grito, ninguém olha para mim, por exemplo. É. Entende? Isso. Então, essa comunicação, ela precisa, leva um tempo do relato a ser ajustada, E mas muitas ela vem vezes, é. carregada de todo esse simbolismo e de tudo aquilo de crenças, valores e hábitos que eu Uhum. trago na minha mochila. Eu Isso. tenho a minha mochila, você tem a sua. No meu, É. eu tenho que comer macarrão no domingo. No seu, não pode comer macarrão no domingo. Como é que faz? Como é que É. lida Isso. com as diferenças? Uhum. Entende? É. Então, uma das coisas importantes é sair do julgamento. Isso precisa ser treinado. E Olha que alguns casais estão pergunta, mais abertos a isso do que outros. Hã? que pergunta preciosa, né? Como é que lida com a Qual? diferença, né? Isso, através dos conflitos. As diferenças vão aparecendo, porque os conflitos Isso. aparecem em função das diferenças. O problema da diferença é, eu acho que eu estou certa e que você está errado, porque o certo É. para mim é comer macarrão todo É. domingo. Isso é Uhum. certo para mim, é natural, é certo. Isso. Então, se você não faz isso, eu acho que você está errado. E isso é Uhum. um julgamento, entende? É. E o Isso. julgamento também implica eu sou boa e você é ruim, entende? Uhum. Então tem uma quando eu me sinto superior a você, porque na minha casa o meu valor era todo mundo grita, por exemplo. Eu Uhum. estou certo, então eu sou superior e você é inferior. Então tem aí um Uhum. julgamento, uma sensação de superioridade ou de inferioridade em relação ao outro, entende? Isso. Então isso vai mexendo com essa comunicação
e vai desencontrando as pessoas, muitas Uhum. vezes. Isso. Então, a ideia de poder entender esses desencontros, que muitas vezes têm a ver com essas crenças, valores e hábitos que eu Uhum. trago na minha bagagem, que eu trago na minha mochila, vai dissolvendo e possibilitando um encontro amoroso mais profundo. E Isso. todo mundo tem medo de muita Ah. intimidade, de mais intimidade. A cada vez que o casal avança no amor, na entrega, mais Uhum. vai aprofundando a intimidade. E é Exato. o que todo mundo quer e o que todo mundo tem muito mais medo. Aí a gente pode acrescentar também, né, a importância de que como é sair deste lugar, né, que é um lugar de esperança, que é um lugar de cobrança, que é um lugar de julgamento, né, e Isso, que é um lugar destinado ao fracasso dos relacionamentos, né? Mas por que a pessoa está nesse lugar, né? Ela se organizou, isso a salvou de algum modo, né? exatamente, Isso exatamente. coloca ela numa espécie de senso de identidade, né, em que ela se apoia, se protege. Então, Isso, por que o medo de se entregar amorosamente é tão grande? Porque se largar desse lugar, para algumas pessoas, é como cair num abismo, né? exatamente. Então, a parte importante do nosso trabalho é ajudar a pessoa a desenvolver um outro lugar dentro dela mesma, Sim, né, isso onde mesmo. ela se sinta mais segura, né, onde ela se sinta mais confortável, que é esse enamoramento de si, né, que é esse Exatamente. lugar de amor próprio, né. Isso, A minha segurança tem que estar baseada nesse encontro com o meu eu comigo mesmo, meu, né? meu Eu, selfie. você, todos nós, né? Então, a gente troca essa esperança falaciosa, né? A gente trabalha propondo a troca de esperanças, abrir mão dessas esperanças, né? Pela possibilidade do desenvolvimento da experiência de si mesmo, Isso. experimentar a si mesmo. Agora, Isso. tem uma coisa muito importante aí, Sim. que enquanto a pessoa está presa, né, nesse eu defensivo, nesse lugar de esperança, né, que muitas vezes entra como moeda de troca, né, quer dizer, Uhum. eu lavo a louça todo dia, eu acordo cedo, faço o café das crianças, como você não me valida neste lugar, né? Como Uhum. eu dou Uhum. tanto e você não tá, né? E o outro, eu Uhum. pago todas as contas, eu me sacrifico, eu trabalho, e como você não me reconhece nesse lugar, ainda fica me cobrando, né? Então, os dois ficam Uhum. falando línguas diferentes para tentar comunicar, Uhum. às vezes, a mesma coisa, né? Isso. E é a falta que há de self em cada um. Exatamente. Então, abrir Exatamente. mão, isso dá segurança porque é previsível, né? Isso dá uma certa Exatamente. previsibilidade, né? Esse eu ideal, ele quer uma certa previsibilidade para o sistema relacional, né? Para si próprio, para o outro. Só que é uma segurança fadada ao fracasso, que gera muita frustração, né? Você tem a segurança Exatamente. de que ser uma boa menina no relacionamento com o marido ou com a esposa, quem quer que seja, né? Não é garantia de crescimento, né? É preciso abandonar essa posição e voltar a crescer de dentro para fora, né? Aí eu uso a linguagem do Bodynamic, né? É hora de desenvolver o mim, né? O É mim. hora, porque o mim não faz nada, né? O eu é quem faz, né? Isso está até na gramática, né? Mim não come, mim não Aham. bebe, mim não faz nada, né? O eu como, eu bebo. Quem faz é o eu. Aham. Então, poder recuperar esse lugar de autoenamoramento interno, né, traz Isso. um Isso. centramento para a vida, né? Para a própria pessoa. Ela se Perfeito. centra mais em si mesma. Exatamente. E desse centramento, ela pode se comunicar com a outra igualmente centrada, né? Então, Isso.
Esse é Uma- o objetivo. E também poder poder fazer com que equilibrar as os trocas. dois, cada um apoiado na sua base, né? Não um nas Uhum. costas do outro, né? Não O um outro. montado no outro, né? Então, essa é a grande mudança que precisa ser alcançada para que os relacionamentos deem mais certo. E não é só em casamento, relacionamento amoroso, não, Isso, né? Isso é na isso, vida como um todo, em todos os relacionamentos. Cada um tem que estar no seu centro, né? isso. Na sua base, no seu E grounding, como você no falou, seu né? grounding, e junto com isso, o que você está falando também, tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, né? O equilíbrio Isso, entre dar e o receber é o que vai aprofundar, porque se um é. dá demais e o outro fica só recebendo, isso cria uma separação. Um se sente É. grande, o outro fica pequeno. Uhum. E aquele que fica pequeno, aquele que só recebe, tem a tendência a ir embora, né? Se Uhum. começa a ficar demais a diferença, se um dá demais e o outro fica muito demais na posição de receptor, de quem É. recebe, esse que fica pequeno se Uhum. sente infantil, se É. sente mal, se isso se alonga, não tem mais como reequilibrar Se e a torna pessoa vai crítico, embora. né? Se torna crítico, Super é. crítico, e vai E embora. sai, e sai, Vai, né, ferido, né? sai ferido, E é machucado e vai se interessante relacionar porque com alguém com quem possa trocar. Então, é, equilíbrio dar e receber é outra balança é para ir outra balança. encontrando É, na exato. relação para poder que é porque esse equilíbrio não é estático, ele é dinâmico, entende? Uhum. É, Eu dou, recebo, eu dou amor, eu faço alguma coisa que você uhum. gosta, você fica feliz, me dá alguma coisa que eu gosto também, o amor cresce. Por Isso. outro lado, se eu te causo um dano, a É. tendência é você querer fazer algo pior para mim. E aí a Uhum. relação decresce, ela não acaba, mas É, ela pode ir para a violência, por exemplo. Tá? isso. No nosso próximo encontro, talvez a gente possa falar um pouco sobre as manipulações, violências, abusos. O que você acha? Isso. Acho ótimo. Então É. tá. Essa Vamos temática, finalizar. Hã? vamos finalizando, né? Essa Vamos finalizar. temática, o grupo vai mostrando para a gente também, né? O que é mais Isso, importante para cada um, né? E deixa exatamente. eu falar só uma coisa, complementando o que você falou no dar e receber, né? Sim, Geralmente a pessoa que dá muito, ela se valoriza pelo dar. E a pessoa que recebe, né, ela também se valoriza por ser recebedor ou recebedora, né? claro, claro. E ambos estão desequilibrados no dar e Exato, receber, né? Então, exatamente. se o que se valoriza porque recebe acaba se sentindo desvalorizada porque recebeu demais e não tem como retribuir, né? Porque está na posição infantilizada, né? Então, É. aí se torna crítico para se valorizar de novo e não É. consegue se situar equilibradamente no relacionamento, né? Uhum. E o outro que doa, doa para se sentir valorizado, né? Acaba sendo desvalorizado porque deu tanto e acabou perdendo, né? Muito interessante Exatamente. isso, né? Então, é Então, sobre essas dinâmicas que nós vamos conversar, né? Vamos é. encerrando? Vamos encerrando. Você vai falar um pouco do local só? O A local gente onde tem, vamos fazer a a gente nossa tem ideia? como esse vídeo vai andar e vai servir para outros encontros, né? Sim. Ah, é A verdade. gente pode assegurar que a gente está vendo lugares onde as pessoas possam ficar e ficar confortáveis, com acesso à natureza. A gente tem um lugar muito Sim. bacana que é a Casa da Sandra aqui em Brasília, né? No É uma das setor de opções. é uma das opções, né? E É. dependendo aí da viabilidade, a gente faz na casa da Sandra, que não dá para Sim, hospedar todo mundo, mas dá para ir e voltar fácil, né? sim. No fim de semana, né? O nosso Uhum. próximo encontro agendado é 30 de junho, 1 e 2 de julho, né? E a gente vai deixar referências aqui para vocês nos localizarem, quem tiver interesse em participar, né? Poder nos localizar, fazer inscrição, ver como é que faz, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição, né? Você quer falar mais alguma coisa? Muito bom, só agradecer a oportunidade, vamos em frente, É, estou super feliz, estou super entusiasmada com esse encontro.
viu? Pois é, muito legal, né? E, e É muito outros que legal vão. porque a gente quer estimular nas pessoas, né, um pouco daquilo que a gente já ganhou, já recebeu na vida, né? A gente está Exatamente. transbordando o efeito das nossas experiências, do nosso crescimento pessoal, né? E está querendo levar isso adiante, né? É isso. Porque o mundo está muito difícil. Viver nesse mundo Nossa. é muito difícil, né? E a ideia é que a gente possa ter mais amor, mais alegria, mais prazer, mais conexão com a E mais vida, né? autoconfiança, né? Mas com mais autoconfiança, claro. Com amor Né? próprio, Confiando em si e autoconfiança, confia na vida. dignidade. Isso, muito bom. Muito bom, A gente Sandra. tem bastante coisa para se divertir, viu? E para trabalhar também. Um abraço. Dois juntos. Um abraço, obrigado, um Tchau. beijo.